Olá, boa noite a todos. Gostaria de falar a respeito de um texto que eu li há pouco tempo, que fala sobre a situação atual das pessoas no mundo e que faz um paralelo com as coisas que Deus ensina em suas escrituras. Vou ler o texto com vocês e tecer alguns comentários a respeito dele, para que vocês compreendam a profundidade da situação que estamos vivendo nos dias de hoje. O texto foi escrito pelo filósofo Mário Ferreira dos Santos. O nome é A Especulação na Baixa. Assistimos a uma verdadeira especulação na baixa dos valores. Tudo quanto é de menos valia é exaltado, a mediocridade é exaltada, o inferior é erguido. Dizem muitos que tal era inevitável, desde que a aristocracia havia desaparecido e que a ascensão do homem vulgar se processara. Como evitar que isso se dê se o vilão é hoje o senhor? Exclamam. Que podermos esperar de uma sociedade de novos ricos, cujos representantes ascenderam ao poder? Que desejarmos de uma humanidade em que a plebe se igualou nas posições mais altas? Como desejar que domine o bom gosto, a cultura, as boas maneiras, a acuidade mental, quando se deu essa enxurrada que levou de rodão tudo quanto havia de nobre e deixou como sedimento os detritos dos esgotos e desalentados exclamam: tudo está definitivamente perdido. Com essa gente nada de melhor se fará. Estamos colhendo os frutos do que plantamos. Observe que o autor fala exatamente algo que Cristo disse na antiguidade por meio dos profetas. Quando Cristo disse que no final dos dias as pessoas começariam a inverter os valores, as pessoas começariam a valorizar aquilo que é vão, aquilo que é impuro e torpe. O amor se esfriaria e tudo que era mal se disseminaria pela sociedade, como foi falado nesse texto. Tudo quanto é de menos-valia é exaltado, a mediocridade é exaltada, o inferior é erguido. O que vemos na televisão hoje em dia é exatamente isso. O que é de menos valor é exaltado. Músicas indecentes, programas que são de baixíssima qualidade, de maneira que colocam mensagens profanas na mente daqueles que assistem, rebaixando seu nível de compreensão da realidade. Observe, existem programas no Brasil que pregam apenas a imoralidade e tudo aquilo que é baixo e indecente. Programas com mulheres seminuas, programas que tocam e fazem apologia de músicas que parecem mais pornografias, programas que exaltam aquilo que é imundo e que rebaixam aquilo que é justo, porque o homem bom não tem espaço nesses programas e quando tem é tratado como um indigente, como uma pessoa retrógrada. Ele é tratado de maneira escarnecedora. Porque aquilo que é bom é rebaixado e a mediocridade é que é exaltada. O inferior se ergue. Exatamente o que vivenciamos na sociedade atual. Tudo que é baixo está ganhando uma conotação de alto valor e as pessoas estão seguindo essa baixeza, essa mediocridade. E com isso elas se deterioram a si mesmas, na medida que vão se afastando dos valores de Deus, dos valores da verdade. Elas se tornam, então, corruptas porque aceitaram a corrupção que lhes foi vendida pelos meios midiáticos, seja cinema, seja televisão, seja série,
seja qualquer outro meio que prega essas coisas. E aqui o autor coloca que quando a plebe é colocada nos lugares mais altos, como que as coisas boas vão dominar? Como que as coisas boas vão serem exaltadas se o que está nos lugares mais altos é aquele que deveria estar nos lugares mais baixos? Não há como a sociedade se erguer se aqueles que são baixos assumem o poder, assumem posições que só são merecidas por aqueles que são mais altos. Ou seja, aqui a plebe significa aqueles que amam a iniquidade, aqueles que amam a imoralidade. Imoralidade em termos amplos, não apenas em questão de imoralidade sexual, mas na questão da honra e da justiça. Observe a sociedade. Os políticos corruptos são tratados com naturalidade. As pessoas já se tornaram cauterizadas. Eles são tratados com naturalidade. As pessoas falam, se roubasse só um pouquinho, fizesse um pé de meia, estava tudo certo, fizesse um pouco a população. Aceitam o roubo como algo normal. E na verdade eles mesmos queriam estar lá para roubar também. Eis que a humanidade está se degradando e se cauterizando. A consciência está se perdendo. E o que está sobrando é apenas detrito dos esgotos, porque o ouro da nobreza está desaparecendo. Os vasos de ouro e de prata estão desaparecendo. Como ele fala, tudo está definitivamente perdido. Com essa gente, nada de melhor se fará. Então aqui coloca, estamos colhendo os frutos do que plantamos. Ou seja, toda a maldade do mundo, toda a dificuldade que as pessoas passam, as crises econômicas são geradas por isso. Quando as pessoas aceitam essa mentalidade, aceitam o baixo em detrimento do que é alto, quando as pessoas aceitam a imoralidade, a perda dos valores, quando elas aceitam a mentalidade das trevas, elas começam a colher os frutos da maldade. Vamos dar seguimento ao texto. Em pleno século passado, Nietzsche sentiu o advento do niilismo. Niilismo é uma corrente de pensamento filosófica da Grécia. A deteriorização de tudo quanto de maior havia criado a cultura. A nova escala de valores que ascendera era a inversão de tudo quanto o nobre, realmente nobre, e não apenas o cortesão havia criado. O que se entronizava era a vulgaridade, valores vulgares, o sangue fermentado e borbulhante, o homem do pântano, cuja voz é gorgulhar. O niilismo avançava a passos largos, e os niilistas, sem o saberem, lutavam para destruir não o que estava errado e falso, mas, sobretudo, contra o que ainda havia de digno e elevado. Nietzsche não era um saudosista, nem queria retornos que julgava estúpidos. Anelava, sim, avançar, ultrapassar o próprio homem. Queria que se considerasse o que até então se havia realizado de mais alto apenas como uma promessa de superações maiores. O que teria de vir era o super-homem. Mas o super-homem não era uma nova espécie, era o grandioso, ainda não atualizado, a possibilidade suprema que temeramos realizar em nós, e que apenas alguns espécimes humanos, em alguns aspectos, haviam de leve atingido esse estágio. Vamos voltar aqui um pouco. O que se entronizava era a vulgaridade, valores vulgares, o sangue fermentado e borbulhante, o homem do pântano, cuja voz é um gorgulhar.
O que hoje nós vemos na sociedade são pessoas que amam a estupidez e a embriaguez. Entenda que a embriaguez se dá no campo não apenas do alcoolismo ou das drogas, mas se dá no campo das ideias, no campo dos pensamentos, no campo da cultura, porque as pessoas se embriagam com a tolice e com a estupidez. Elas não buscam mais os altos valores da suprema sabedoria, pregada por Cristo, pelos profetas, pelos apóstolos, por Salomão e por muitos sábios que também não foram cristãos, porque foram de tempos passados até mesmo aos ensinamentos de Cristo. As pessoas não mais valorizam aquilo que é elevado. O homem do campo, o homem que vivia em simplicidade, mas que detinha a sabedoria da terra e vivia com valores elevados, é tratado como lixo. O homem conservador, que preza por valores elevados, hoje é tido como um lixo, hoje é tido como retrógrado, enquanto aqueles que valorizam a vulgaridade, valorizam o sangue fermentado e borbulhante, as drogas, a imoralidade, as tolices, as músicas que são ruídos, músicas tolas que nada acrescentam na alma humana, são verdadeiros gorgulhares do pântano, aquelas bolhas que sobem do pântano de metano, o gás, junto com o gás fétido. Exatamente isso que é tido de valor. Mas os homens se esqueceram de Deus e por isso hão de perecer. Colherão os frutos que plantaram. E até mesmo alguns intelectuais, na verdade alguns não, grande parte dos intelectuais, de maneira arrogante, ajudaram a destruir esses valores, a entronizar na mente do povo valores artificiais criados em laboratório para degenerar a sociedade, para degenerar o ser humano, fazendo com que ele se perdesse de tal forma que ele jamais conseguisse retornar e efetivar aquilo que Cristo queria e quer, que é fazer o ser humano um super-humano. O super-humano aqui de Nietzsche é a mesma coisa que Cristo disse. O novo homem, a pessoa que é perfeita em atitudes e retidão. O super-homem não é uma ideia de um homem geneticamente superior, de um homem de um QI superior, mas sim de um homem moralmente superior, em termos espirituais, em termos humanos, em prática da justiça. E a partir do momento que os valores são drenados, a partir do momento que as pessoas perdem a visão daquilo que é importante e que de fato devemos valorizar, então ele se afasta cada vez mais do ideal do novo homem, o que Nietzsche chamava de super-homem, ou o que Cristo, o grande Senhor, dizia, o novo homem, a semelhança de Deus. Ele se perde e se degrada e se torna perverso, e se torna um homem do pântano, um homem da imundície. Vamos voltar aqui ao texto. Ele também denunciou, a sua denúncia é atual. Os acontecimentos no século XX se precipitaram com tal velocidade que as profecias de Nietzsche começaram a realizar-se logo. A sua denúncia era verdadeira e comprovada pela realidade. Os fatos testemunham a seu favor. Os fatos de hoje testemunham a favor dessa ideia, porque os fatos comprovam que tudo que é falado nesse texto, nesse áudio, nesse comentário, é a efetiva verdade. Basta ligar a sua TV no domingo, num programa de TV, e você vai ver a baixeza. Ligue em um programa de domingo, verá mulheres seminuas, verá músicas da pior espécie, verá ideias que nada acrescentam e que degradam a raça humana e que a colocam na mesma condição dos animais. E verdadeiramente, aqueles que vão nesses programas
para divulgar essas coisas são animais, porque recusaram a sua humanidade, recusaram a sua razão para viver como os animais, e por isso são homens do pântano. Voltando ao texto. Contudo, o super-homem não veio. Não veio porque o que a gente já falou. É uma luta constante para buscar essa perfeição que Cristo nos deixou claro em Romanos 8. Vieram, sim, homens cruéis que julgavam que a humanidade conheceria a sua superação através da brutalidade e não do amor, através das paixões à solta, não pela purificação do entendimento, através da vontade desabrida e concupiscente, não pela liberação livre e justa, através do ódio desencadeado e não pelo amor. E assistimos então o que assistimos? Um pesadelo de tigre. Exatamente isso. Os valores são perdidos, as pessoas se entregam à brutalidade, se entregam à animalidade. Ligue os telejornais e vão ver pessoas assassinando familiares, pessoas assassinando outras pessoas para roubar, para apenas por diversão. O sadismo, a mentalidade de Satanás tomou a mente dos homens, porque o diabo é muito mais amplo do que as pessoas pensam. O diabo de tridente, de chifre, é uma criação de poucos séculos atrás. O diabo, no termo que Cristo ensinava, é a mentalidade das trevas, a mentalidade que degenera o ser humano, o sadismo, a brutalidade, a indignidade. São as coisas que levam o ser humano à destruição. O diabo não é apenas um espírito consciente, o diabo é uma ideia de maldade. É uma ideia que circula na mentalidade do homem e que o degenera quando ela é aceitada. E as pessoas recusam os bens superiores, o amor, a justiça, a bondade, a retidão, a honra, a honestidade, a fé, a compaixão, a misericórdia. As pessoas recusam essas coisas, em grande parte porque aceitaram já a mentalidade das trevas. Aceitaram já. Elas não querem que o entendimento delas seja purificado. Elas querem viver as suas paixões. Elas querem viver na escuridão. E por isso elas têm parte na escuridão. E vivem um verdadeiro pesadelo de tigre, como ele disse. Um pesadelo de tigre é um pesadelo de desespero. É um símbolo do desespero, é um símbolo da perseguição, é um símbolo da crise, é um símbolo da invasão dos bárbaros. Porque isso é uma barbárie. As pessoas estão se tornando bárbaras. Voltando ao texto. Mas a nobreza de todas as épocas e de todos os ciclos culturais saíram também das camadas inferiores. Aqui retoma aquela ideia que quando a plebe sobe ao poder, quando a plebe ocupa os lugares que era digno das pessoas elevadas, nesse sentido ele não está falando das pessoas pobres ou das pessoas que não são de famílias nobres. Ele está falando de pessoas que escolhem a inferioridade, que escolhem divulgar aquilo que é inferior, aquilo que é pobre, aquilo que é vão. Não se trata da condição financeira, porque existiram muitas pessoas que saíram da pobreza material, da pobreza financeira, mas eram homens e mulheres de nobreza, de grandeza, porque eles se esforçaram para realizar aquilo que traria o bem à humanidade. Basta lembrar dos apóstolos. Quem foram mais pobres do que os apóstolos? Paulo passou necessidades, Pedro, perseguição, tudo. Eles eram pobres financeiramente, mas eles eram nobres, porque eles escolheram divulgar aquilo que eleva o homem, aquilo que traz o homem para próximo de Deus e que o forma em uma verdadeira coragem, uma verdadeira justiça, transforma o homem em um homem completo, um novo homem, o feito à imagem e semelhança de Deus. E todos aqueles, sejam pessoas pobres ou ricas, que buscam elevar-se a essa condição e ajudar os outros a elevar essa condição, elevar-se a essa condição, são nobres. Eles podem sair de camadas materialmente pobres, mas espiritualmente eles têm a riqueza de Deus dentro deles.
que se chama o espírito da verdade, da compaixão, da misericórdia, da retidão, da caridade, do amor ao próximo. Voltando, também há grandezas humanas nos prados, nas planuras, e não só nas montanhas, mas é preciso boas pernas para acendê-la, o homem de vontade forte e boa. E esse homem não é uma impossibilidade hoje. Ele também surge e pode multiplicar-se. Mas como alcançar esse homem se tudo se movimenta, se dispõe e processa-se para impedir o seu advento? Esse finalzinho aqui dita exatamente o que Cristo deixou claro. O mundo é contra aquilo que é bom e justo. Existe uma oposição fortíssima em termos humanos, espirituais e da própria pessoa, do lado carnal dela, para que se opõe a essa ascensão, a essa libertação, a esse movimento em busca da justiça, em busca da verdade, da plenitude de Deus em Cristo. Tudo se opõe a isso, mas é necessário combater essa oposição e ascender com esforço. Como o próprio Machado de Assis, que era neto de escravos, ou filho, ou era neto de escravos, não se conformou com a pobreza, não se conformou com a ignorância e buscou conhecimento, leu, escreveu, dedicou-se, ascendeu-se, escreveu boas coisas que ajudaram muitas pessoas. E muitos outros que assim também procederam. Voltando. A especulação na baixa dos valores é um atentado sinistro contra a humanidade. E a tentativa de perdurar no pior e truncar as possibilidades mais altas é um ato de frustração contra o superior. Se os que apenas atentam para o que é baixo e estão livres para propagar sua apreciação, é natural que se multipliquem os apreciadores de tal espécie. Ou seja, quando as pessoas começam a consumir muito dessas ideias, quando os divulgadores dessas ideias conseguem colocar isso na mente de muitas pessoas, aos poucos os apreciadores dessas ideias se multiplicam e a sociedade é degradada. Esses divulgadores, esses propagandistas, eles são livres, eles são a baixeza que foram colocadas no alto. Eles precisam do dinheiro e, através disso, eles atacam a humanidade. E o dinheiro eles conseguem exatamente através da estupidificação do homem, porque vem de aquilo que é baixo. Aquilo que o ser humano instintivamente deseja, mas que não deve se efetivar, porque são desejos maus. E quando o ser humano começa a apreciar essas ideias, a sociedade começa a se degradar, como Sodoma e Gomorra, que, como todas as cidades, teve um bom começo, mas depois começou a se degradar até a completa destruição. Na verdade, toda a promoção pseudamente cultural está comprometida às mãos menos hábeis. O que poderá vir é o que vem e nada mais. Ou seja, o que pode vir do que está acontecendo no mundo é só isso. Não virá nada melhor do que isso. A realidade é piorar, enquanto as pessoas continuarem aceitando essa mediocridade, essa baixeza. É necessário retornar aos valores de Deus. É necessário retornar à virtude e à retidão, à sabedoria e à busca prática dos ensinamentos da verdade. Não é de admirar que os meios de publicidade tenham caído em mãos de pessoas menos categorizadas para essa função. Há exceções, mas que podem fazer tais exceções? Se os que preponderam não as reconhecem e auxiliam, o que espanta é o malogro constante das boas providências. Tudo o que se propõe realizar de melhor encontra maiores obstáculos. Está sempre ameaçado do malogro próximo. Se surgem periódicos bem intencionados e que realmente pretendem propagar o melhor, logo os ameaça a derrota, e ela vem mais cedo ou mais tarde. Só vinga a má erva, tudo se dispõe para o que
para o que está se multiplique e avassale, para que esta se multiplique e avassale. Ou seja, o mundo, com a queda de Adão, ficou propício à maldade. As pessoas ficaram propícias à maldade. E a partir do momento que tem alguém incentivando elas a essa maldade, é exatamente isso que vai se efetivar na prática. Como que estamos vendo hoje em dia. As pessoas naturalmente têm uma tendência ao mal. Aí chegam outras pessoas que incentivam o mal. E a partir disso, o mal é praticado, o mal é tido como normal, o mal é aceito como o natural, enquanto o bem é tido como o anormal. Fazem da sabedoria loucura e da loucura sabedoria. Fazem do doce amargo e do amargo doce. Invertem-se os valores e a sociedade se destrói, se afasta de Deus e as almas são perdidas. Os grandes atos humanos, os grandes gestos não são notícias mais. Não interessam, não se propagam, não recebem louvores. Quando foi a última vez que você viu na televisão alguma coisa boa? Alguém propagando alguma coisa que fez alguma coisa boa? É muito raro aparecer na televisão um ser humano que fez uma obra de caridade e ajudou muita gente. Um ser humano que fez algum trabalho científico e ajudou muita gente. As pessoas louvam aquilo que é impuro. A professora que salvou a vida daquelas crianças na creche que pegou naquele atentado do incendiário, ela não foi nem relembrada. A revista, uma das revistas mais famosas do país, que agora eu não me recordo o nome, fez a Anitta, uma cantora de músicas pobres, de músicas sórdidas, como a mulher do ano, sendo que essa professora que deu a vida para salvar os seus alunos foi rebaixada ao esquecimento. O que é bom é esquecido e o mal é exaltado. Tudo quanto o homem se realiza de pior obtém maior relevo publicitário, e este aumenta na proporção da ignomínia e da indignidade do ato. Ou seja, quando as coisas mais truculentas, mais hediondas acontecem no país ou no mundo, a mídia passa isso toda hora. Toda hora. É uma propaganda da hediondez, uma propaganda das trevas, para colocar medo nas pessoas, para degradar a mente das pessoas, para fazer com que as pessoas sejam cauterizadas, de maneira que aos poucos a sua consciência espiritual sensível vá sendo corrompida, vai sendo calejada ao ponto das pessoas já não sentirem mais nada ao verem atos tão truculentos, tão abomináveis. Já citamos inúmeros exemplos, seria inútil repeti-los. E aí que se verifica a maior especulação. Acima de tudo, a notícia. Só é notícia o que tem menor valor, o que mais traumatiza o homem vulgar. Não é de admirar, portanto, que a impressão que nos causa o espetáculo do mundo é a hediondez. Mas essa hediondez não é total. Aqui vem um sopro de esperança. O escritor Mário Ferreira tem um pouco de esperança ainda na sociedade, que ela desperte, da mesma forma que o Cristo, que ele foi inspirado por Cristo, ele era cristão, também tem, porque ele morreu exatamente por isso, para dar essa esperança. Os que procedem mal são sempre menos numerosos que os que procedem bem. O crime é sempre menor que o ato de caridade, ou seja, o bem sempre vencerá o mal, mas é necessário que se realize esse bem. Realizam-se mais atos de apoio mútuo e de amor que atos de expoliação, mas é necessário que esses atos sejam divulgados. Cumpre-se mais o direito do que se lesa, e os deveres são cumpridos em maior número do que se pensa. Ou seja, as pessoas precisam voltar aos valores de Deus, divulgar o bem, fazer o bem, viver o bem, se tornar o bem, se tornar o Cristo na terra. Foi isso que Cristo veio realizar. Enquanto as pessoas continuarem aceitando essa comida podre que a mídia lança nos seus pensamentos, essas ideias podres, esses filmes podres, essa mentalidade podre, o seu coração continuará podre e, consequentemente, a sua vida e os seus pensamentos e a sua alma. Mas é necessário
que o ser humano compreenda essa realidade. É uma dura realidade, mas o ser humano tem que reconhecer e voltar à busca do conhecimento de Deus, à busca da verdade. Voltar a ler, voltar a estudar, voltar a pensar, parar de consumir aquilo que não presta e começar a buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria da prática, a sabedoria da verdade, para vencer os bárbaros, para vencer a invasão dos bárbaros, a invasão desses valores medíocres que se apossaram do coração dos homens.